Sejam muito bem-vindos, gente. Para nós é uma alegria muito grande ter você e receber tantos testemunhos que nós temos recebido, né? É verdade. Mudança de mente. Tem gente que conta cada testemunho, gente, que a gente fica assim muito feliz. Não só na sua vida, mas na restauração do seu lar, da sua casa. Descobrir como é gostoso ir para a cozinha, né? Antes eles estavam testemunhando que era uma dificuldade, ficava aquele empurra-empurra, ou então fechava a geladeira e pedia aí alguma coisa para comer, e agora estão vivendo uma nova rotina, realidades novas, né? Isso para nós aquece muito o nosso coração. Porque nós já passamos por todos esses processos, né? Quantas vezes, né, a gente chegou cansado do consultório e a gente fechava a geladeira, pedia alguma coisa para comer, e às vezes coisas que não eram nada saudável, porque tem coisas bacanas que você pode pedir aí, que tem aí na sua cidade, coisas saudáveis, coisas de produtores que às vezes é pertinho da sua casa, né? Aqui mesmo nós temos alguns, já até falei para vocês que é uma pizzaria aqui perto de casa que faz a massa de batata doce. Existem tantas pessoas que já estão sugerindo, colocando no cardápio coisas saudáveis, né? Mudando ali a rotina do seu estabelecimento, também colocando algo interessante ali para ser consumido. Então, que você possa continuar mandando seu testemunho pra gente, aquece muito o nosso coração, e a gente fica muito feliz de saber que nós estamos fazendo parte da sua história, que você também está fazendo parte da nossa história, né? Porque para nós também é tudo novo aqui, né? Sim. Estamos aprendendo tudo aqui Isso aí. de redes sociais, que para nós era algo assim bem distante. E é interessante assim, né? Quando nós olhamos assim, a maioria do nosso público, né, as pessoas que nos seguem, normalmente está acima de pessoas de 30 anos, né? Isso é muito legal. Normalmente o intervalo de saúde, que é o health span, é dos 20 aos 40 anos, né? Então, quanto mais cedo você começa a se preocupar, quanto mais cedo você começa a ter atitudes que geram vida, aquilo que eu sempre falo, eu vou viver até morrer. Então, quando você começa a tomar posse dessa realidade cada vez mais cedo, é claro que mais você vai viver, né? E menos você vai sobreviver. Então, quanto mais vida você desfruta, é claro que você vai cumprir aí todo o propósito que Deus tem na sua vida. Você já imaginou o tanto de informação que Deus colocou em você? Né? Quantas informações Deus colocou, né? Então, assim, o que adianta eu ter um monte de informação se eu não tenho condições de fazer com que essa informação se perpetue, que ela seja transmitida, que ela seja repassada, né? E que ela seja assim espalhada, né? Então, por isso a importância da gente entender que aquilo que Deus nos dá é algo que tem que ser cultivado, que tem que ser cuidado, para que possa ser bênção na vida de outras pessoas. É por isso que quando nós falamos sobre a questão do cuidado com o templo do Espírito Santo, é exatamente isso. Quanto mais cedo eu começo a colocar em prática os princípios que Deus estabelece para que nós possamos viver a vida abundante, é claro que mais eu vou viver essa vida abundante, né? Então, assim, começa desde hoje, eu sempre faço oração. Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Epa, tocou uma... Não estava esperado aí. O que o Senhor quer falar comigo hoje? Como o Senhor quer fazer a minha vida hoje, né? Exatamente são esses os princípios, tá? Eu sempre faço uma oração assim: Deus, o que o Senhor quer? Espírito Santo, som do meu coração, me afasta qualquer caminho mal, qualquer caminho que me traz morte, qualquer caminho que me traz doença, enfermidade, e tira desse caminho, né? Então, mostra o que o Senhor quer falar comigo nesse dia. Então são esses princípios simples que você tem que colocar praticando. Isso é uma detoxicação, isso é uma limpeza. Porque detoxicação, na verdade, quando você vai no mercado, você vai numa loja, né? Hoje você vai ver que se transformou numa indústria, não é assim? Você vai ver que tudo indica assim, você compra até shampoo detox hoje, né? Então, você vai no mercado, tem shampoo detox. Então você vai numa casa assim de produtos naturais, você vai ver um monte de coisas, detox, tal, né? Mas quando nós falamos de detoxicação,
nós queremos mostrar para vocês que são atitudes simples, mas que são atitudes diárias, ou seja, você cria hábitos. E é isso que é o importante nós repassarmos para vocês. Criar hábitos, estilos de vida, né, que trazem vida. Né? Então, a detoxificação nada mais é você eliminar tudo aquilo que traz prejuízo para o seu organismo. Né? Então, se você está diante de um exército de substâncias químicas aí que vão destruir seu organismo e você sabe que aquilo está trazendo consequências, é só a gente ver o tanto de pessoas hoje que sofrem de doenças autoimunes, que sofrem de quadros de própria demência, quantas pessoas hoje estão infartando cada vez mais cedo. Então você vai vendo assim, que isso não surge de um acaso, não é uma coisa assim, é castigo de Deus. Primeiro, não é castigo de Deus, tá? Deixa muito claro isso, tá bom? Porque se Jesus veio para desfazer todas as obras de Satanás, como que está escrito na palavra, né? A gente tem que entender que quando Jesus faz um milagre, ele não está fazendo uma intervenção, uma mudança na ordem natural. Na verdade, ele está restaurando a ordem natural. A ordem natural era aquilo que existia no Éden, né? Não tinha doença. Então, doença não é castigo de Deus, tá, pessoal? Então, eu quero deixar muito claro isso. Então, assim, a gente, quanto mais a gente faz essas escolhas diárias, né? Detoxicar a sua mente, né? Aquilo que nós falamos muito ontem, né? E temos falado esses 2 dias, e você começa também a fazer isso em prática, estendendo ao seu corpo, né? Então, aquilo que está em 1 Tessalonicenses 5:23, mantenha íntegro espírito, alma e corpo. Então, você consegue fazer com que realmente esse estilo de vida seja a sua realidade. Amém. Tem muitas pessoas aqui falando várias sugestões assim de temas. Eu quero dizer para você que nós fazemos as nossas lives aqui de acordo com aquilo que vocês têm mandado pra gente. Então, se você quer ouvir algum tema aqui, nós comentando, fazendo alguma receitinha sobre esse tema, é só quando termina a live, depois a gente coloca sempre ali no Instagram ou no YouTube, no nosso feed, né, no IGTV. Aí você pode deixar lá a sua sugestão para os próximos vídeos que nós vamos fazer, para mandar para o Telegram ou até mesmo para as próximas lives. Então é muito importante você participar, porque a sua participação é muito importante para nós, porque nós queremos responder as perguntas daqueles que estão conosco durante esses dias, né? A gente tem várias pessoas que mandam perguntinha pra gente e a gente tenta responder em forma de live, porque fica difícil responder cada um. Então a gente transforma isso e também vamos fazer na próxima semana de lives, nós vamos fazer de perguntas e respostas. Essa, como é uma semana reduzida, nós não vamos fazer. Então mande sua perguntinha. Tem uma perguntinha aqui que falou se pode tomar testosterona, a gente usar por conta própria, né? Acho que o Aldo pode responder isso. Nenhuma medicação você pode fazer por conta própria, não é isso? Exatamente. Principalmente hormônios, né? Principalmente hormônios, né? Então, a testosterona, ela é um medicamento, é um hormônio que deve ser prescrito por médicos, tá? Então, não faça uso de nenhum hormônio por conta própria, eu devia falar, ou porque alguém falou pra você, foi bom pra mim, eu posso usar? Não, claro que não, né? Então, eu já tratei vários pacientes que chegaram ali com o corpo todo marombado, né? Vamos falar esse termo, mas só que com o fígado todo estropiado, tá? Não sei se você conhece esse termo, mas era um paciente que estava quase entrando já em insuficiência hepática, tá? Então, pelo mau uso de uma testosterona, tá? Então, porque ouvia alguém indicar na academia e fez o uso crônico. Então, assim, não use nenhum medicamento, mesmo os mais simples, tá, pessoal? A gente pensa assim, não, vou tomar um paracetamol. Como eu expliquei, o paracetamol é um dos maiores agressores para o seu fígado, tá? Apesar de o fígado ser um órgão que se regenera, ele tem uma capacidade limitada de regeneração também, né? Como a gente está vendo cada vez mais, é claro que ele vai sofrer muito se você o expõe constantemente a agressões, tá? Então, esses cuidados são importantes, tá? É a mesma coisa, às vezes a gente prescreve até um fitoterápico, né? A gente falou esses dias do chá de mulungu, né? Não foi nada sobre sono. O mulungu, tem pacientes que a gente passa, o paciente apaga. Tem pacientes que a gente passa mulungu, o paciente acorda.
Então cada um tem o que a gente chama de idiosincrasia, que é a sua individualidade. Olha como Deus é maravilhoso, né? E tem pessoas que nós chamamos, tem polimorfismos, ou seja, algumas alterações genéticas, né, que podem ser herdadas ou adquiridas, que fazem com que talvez você não consiga processar algumas substâncias da forma como elas deveriam ser processadas. Uma coisa que é comum, por exemplo, sempre quando a mulher engravida, o médico prescreve para ela ácido fólico, tá? Só que antes de prescrever o ácido fólico, o ideal era ser feito um teste para avaliar se ela tem capacidade de processar o ácido fólico, tá? Porque o acúmulo de ácido fólico pode gerar um terreno para autismo. O ideal é, por exemplo, a mulher, em vez de usar ácido fólico, já usar metilfolato, que é o derivado do ácido fólico, que já vem processado, já vem prontinho, não tem problema se teria enzima ou não. Tá? Então olha como que é importante. É um detalhe que às vezes os médicos não sabem e prescrevem ácido fólico, lá no comecinho, tá? Da gestação. Claro, tem sua utilidade, a maioria das mulheres vai funcionar, mas tem aquelas que não vai funcionar e pode trazer um terreno aí, por exemplo, para autismo, tá? Então, por isso que é importante esse cuidado. Cada um de nós tem a sua particularidade, né? Como o Aldrin falou, cada um de nós reage de uma forma, inclusive nas nossas emoções, né? Nós pensamos diferente, nós agimos diferente e Deus nos criou assim. Deus nos criou com um gosto bem particular, né? Tem pessoas que gostam mais de uma cor, tem pessoas que gostam mais de conversar, tem pessoas que gostam mais de ficar quieta. Deus nos fez de forma diferente, até nessa questão de reagir a tudo ao nosso redor. Então nós precisamos entender que nós somos únicos, nós não fomos feitos em nenhuma forma. Deus fez cada um de nós de uma forma artesanal, não é isso? E isso é maravilhoso. E quando nós sabemos disso, nós podemos levar também ali para as nossas emoções, para a nossa vida, para a nossa mente e saber que o respeito é algo singular na nossa vida. Por quê? Porque se nós pensamos diferente, com certeza nós vamos ter opiniões diferentes e vamos gostar de algumas coisas diferentes. Estabelecer esse respeito entre qualquer um, entre casal, entre amigos, entre funcionários, é muito importante. Por quê? Porque o respeito, ele dá o direito do outro ser quem ele realmente é. Porque muitas vezes as pessoas podem não gostar da gente, né? Nós estamos cada vez mais em contato com pessoas à nossa volta e cada vez o nosso círculo de amizade ele vai crescendo. As pessoas que fazem parte da nossa vida, seja aí no seu trabalho, onde você está, cada vez mais você conhece pessoas. E quanto maior o seu círculo de amizade, de conhecimento ali, mais pessoas podem se opor às suas opiniões. E isso é muito importante. Quando nós vemos ali na palavra, Jesus ele agia de uma forma assim singular, né? Podemos dizer que ele era alguém assim... ele era admirável, né? Porque ele conversava com todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que eram rejeitadas, discriminadas, de uma forma tão delicada, tão gentil, que isso nos mostra que nós somos diferentes, nós temos opiniões diferentes e até situações em que nos afastam das pessoas, das nossas escolhas, mas Jesus é aquele que vai buscar, né? Ele sempre vai nos buscar, mas não para mudar a nossa essência, porque a essência foi Ele mesmo que colocou em nós, né? Jesus vai nos buscar para nos mostrar a nossa verdadeira identidade. Deus não quer mudar a sua essência. Ele quer que você pare de querer ter a essência de outra pessoa e viva a sua própria essência. Porque essa essência foi o próprio Deus que colocou em você, né? Então, quando nós descobrimos a nossa identidade, nós exalamos o perfume de Cristo, né? Olha que coisa mais linda quando você realmente descobre quem você é em Cristo Jesus e que você não precisa mudar a sua essência para se adaptar em qualquer situação, não é isso? Nós podemos permanecer na nossa essência respeitando uns aos outros e isso é maravilhoso demais. Nós vimos durante esses dias, na segunda e na terça, como nós devemos detoxificar a nossa mente, né? Esse detox da nossa mente, das nossas emoções. Eu estou enrolando tudo na língua aqui. Enfim, na segunda nós vimos que nós temos que avaliar os nossos pensamentos. O que tem ocupado a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque pensamentos tóxicos, eles geram sentimentos tóxicos
e ações tóxicas, não é isso? Então nós precisamos primeiro parar e analisar o que nós andamos pensando. O que você anda pensando? O que tem ocupado a sua mente? Quais são as coisas que você tem consumido? Quais são as coisas que você tem se alimentado? Isso tem gerado o quê? Saúde para sua mente ou tem gerado enfermidade? Porque às vezes nós adoecemos simplesmente por aquilo que nós pensamos, né? Uhum. Eu às vezes ouvi tantas pessoas quando saem da consulta do Aldo e falam assim, Cristiano, acho que eu nem preciso tomar medicação. Porque só durante a consulta eu já entendi várias coisas e eu já estou me sentindo bem melhor. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro de cada um de nós e percebemos as mudanças que precisam ser feitas em nós, né? Porque às vezes a gente depende tanto do outro, né? A gente quer uma pílula mágica, não é? A gente passa o ano inteiro tendo uma rotina ruim e a gente quer de um dia para o outro, principalmente no emagrecimento, né? Assim, o que eu faço, doutor, para emagrecer em 5 dias, em 10 dias, em 20 dias? Não, você precisa escolher viver um processo. Aquela passagem em que Jesus chega aquele paralítico e os amigos colocam ele ali diante de Jesus, né? Para aquele paralítico, mais ou menos, talvez fosse aquela frase que nós ouvimos assim: se eu for curado, eu vou ser feliz, né? Se eu conseguir, então jogando pra gente, né? Se acontecer isso na minha vida, eu vou ser feliz, né? Se eu passar no concurso, se eu casar, se eu sei lá, comprar um carro, se eu comprar uma casa, se, né? E aí quando a gente olha Jesus, vai lá no fundo e fala assim: filho, os teus pecados são perdoados. Então, assim, a gente começa a olhar como Jesus não se limita àquilo que nós queremos, né? Ele sempre vai no mais profundo, né? Aquilo que realmente tem nos impedido de viver essa vida abundante, né? Muitas vezes a forma como nós nos relacionamos com Jesus é uma forma em que é uma coisa de troca, né? Se o senhor fizer isso para mim, ok. Se o senhor dá um jeitinho, pode achar que só me dá um empurrãozinho, que daí depois eu faço o restante, né? Então, quer dizer, a gente sempre quer achar sempre que a gente quer continuar a ser o nosso salvador, né? Porque não é isso, né? A gente relega Jesus a um gênio da lâmpada, né? Obedece, realiza o meu desejo e aí tudo ficará bem. Pode achar que daí em diante eu continuo. E aí Jesus fala: não, o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados ou dizer assim: levanta, pega sua maca e anda, né? Então, para mostrar que eu tenho autoridade, pega sua maca e anda, né? Então ele vai mais profundo. Só que antes Jesus o confronta e mostra exatamente assim: olha, a tua fé te salvou, só que eu estou redirecionando a sua fé para você ter um relacionamento, não somente uma troca, né? Não somente uma relação, mas eu não quero que você tenha uma relação comercial comigo, eu te dou isso e você me dá aquilo. Eu quero um relacionamento. Então você está diante dessa circunstância hoje, né? Jesus quer ter um relacionamento com você. O relacionamento dele é aquele em que ele invade todas as áreas do seu ser, em que ele abre todas as áreas e faz do meu jeito, né? Então, e ele fala na nossa linguagem, isso que é o mais legal, né? Sim. Ele fala com cada um de nós do jeito que nós estamos vivendo, né? Então ele vai ali do jeitinho dele, na linguagem dele, na sua linguagem, na verdade, tá? Então isso é um processo assim de detoxicação, né? Você se livrar das amarras, das situações que prendem, como Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Então tudo aquilo que tem sido essas situações que te ainda prendem. Na verdade é assim que muitas vezes a gente pensa assim só nas coisas do passado. A gente pensa assim, aquela coisa triste que aconteceu na minha vida, né? A gente às vezes pensa só nessas coisas tristes. Mas já pensou que muitas vezes situações que foram muito boas também nos prendem? Uhum. Você pensou nisso? Né? Que a gente às vezes não deixa essas situações novas ocuparem o lugar das velhas. Fala assim, foi tão bom naquela época e vivi preso naquela época. Só que a palavra de Deus diz pra gente viver em novidade de vida, né? Exatamente. Aquilo foi bom para aquela época.
foi super importante, mas agora você tem coisas novas para viver. Deus tem um fôlego de vida todos os dias para nós. Se você está ouvindo essa live é porque você recebeu esse fôlego de vida, esse presente imensurável que nenhum de nós podemos dar um ao outro, que é despertar, que é a vida. Então você recebeu o fôlego de vida desse Deus. E o que você vai fazer com esse dom precioso que Ele te deu para viver esse dia? Então essas nossas escolhas vão fazer toda a diferença no final do nosso dia. Porque na verdade a gente só tem hoje para viver, né? Nós não sabemos como será a nossa vida daqui a pouco. Então o que eu vou fazer com a minha vida? Eu tenho que fazer o melhor. Porque a palavra também nos diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente te convida essa manhã a fazer boas escolhas. Aí você pode dizer assim, mas como eu faço essas escolhas, né? Ontem mesmo a gente recebeu tantas coisas perguntando sobre isso. Como que eu faço para mudar? Eu já tentei tantas vezes, eu já fiz de tantas formas, eu já desisti tantas vezes. Para de olhar pelas vezes que você desistiu e comece a olhar pela oportunidade que Deus está te dando hoje. Nós vivemos muito do passado, como o Aldo falou, tanto das lembranças boas quanto ruins. Então é preciso virar essa página. Deus te deu uma página em branco para você escrever nesse dia. O que você vai escrever nessa página? Nós te demos alguns conselhos já, não foi? Isso. Como trocar a cafeína por chás depois das 4 horas da tarde, né? Ou 6 horas da tarde, dependendo se você tem problema com insônia. Antes de você ir dormir, desligar o celular, desligar aquelas luzinhas que ficam em stand-by no seu quarto, fazer pequenas mudanças ali no seu quarto para que ele te convide a dormir. Que você leia bons livros antes de dormir e não coisas muito agitadas, que você tenha um tempinho lá em família, porque isso aquece o nosso coração, quando a gente sabe que nós temos um ao outro, que nós podemos contar com as pessoas que estão ali à nossa volta. Então isso é muito importante. Depois, quando você acorda, abrir as janelas, não é isso? Para cessar o ciclo, né, de melatonina e entrar no serotonina. Então você tem que abrir essa janela. Falar para o seu corpo, para sua mente, para o seu coração que você está ali disposto a viver um novo dia. E depois ter algumas práticas saudáveis. Nós falamos aqui sobre a prática de oração, devocional, alongamento, exercício físico, coisas que você pode tomar aí como sugestão do café metabólico, chá metabólico, dependendo aí do seu paladar, água com limão, despertar com a água, que é a água da vida. E trocar os pensamentos ruins, né? Preocupação por adoração. Nós falamos tudo isso durante todas essas lives. Se você ainda não assistiu, dê uma voltinha ali no nosso feed e assiste para que a gente possa prosseguir e avançar cada vez mais. E essa semana nós estamos falando sobre o detox da mente. Mas quem é aquele que tem a maior informação para nos dar e tem autoridade para nos dar informações a respeito da nossa mente? Aquele que quer que nós estejamos alinhados à sua mente. Então, de todas as coisas que nós poderíamos indicar, né? Nós temos tantos livros que a gente já leu sobre isso, coisas que nos abençoaram, mas não existe nada comparado ao exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo de vida saudável. Espírito, alma e corpo. As atitudes de Jesus falam conosco de uma forma extraordinária. E hoje nós lemos o nosso versículo que fala sobre o jejum, não é isso? Isso aí. Aqui no nosso devocional. Qual que será esse versículo aí, doutor Alvin? Mateus 6, 16 a 18, está escrito assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu e o Cristiano estavam comentando sobre esse versículo e você vai ver que Jesus coloca ali o jejum como algo que deve fazer parte da sua vida. Não se tem que ser um evento, eu estou jejuando e tal, você anunciar para todo mundo, né? Mas é algo que deve fazer parte da sua vida, né? Algo que deve fazer parte da sua rotina, tá? Então, o jejum é uma arma poderosa, não somente para a sua vida espiritual ou também para a sua vida emocional, mas ele é uma arma poderosa para a sua vida física, né? Porque com o jejum você acelera o processo de eliminação de toxinas, tá? O jejum faz
com que o organismo promova autofagia. Autofagia é a eliminação das células que já estão doentes, das células que já estão envelhecidas. Então isso faz essa aceleração desse processo, tá? Então o seu organismo aumenta também a produção de hormônio de crescimento, que é o hormônio que tem esse nome, porque até os 20 anos faz você crescer, depois faz você não envelhecer. E aí, quanto mais você mantém a produção desse hormônio de crescimento, mais você tem um processo de regeneração dos seus tecidos acontecendo. Então o jejum proporciona isso. Além disso, o jejum faz uma revolução ali, faz uma mudança na questão do metabolismo da glicose e da insulina. Ele ajuda a quebrar a resistência insulínica, que hoje nós sabemos é o grande terreno para as doenças crônico-degenerativas. Tá? Então o jejum faz com que o seu organismo consiga sair daquele ciclo vicioso, aquele ciclo em que o organismo chega a carboidrato, o organismo aumenta a insulina, ela armazena isso na forma de gordura. Tá? Então o jejum quebra essa resistência insulínica. Além do que, o jejum também ajuda o seu organismo a eliminar mais rapidamente metais pesados. Tá? Como a gente sugere o jejum? A melhor forma de você fazer jejum não faça jejum total, tá, pessoal? Isso é uma coisa... Total quer dizer até de água. Sem água, tá? Em termos fisiológicos, em termos bioquímicos, isso você está trazendo muitos prejuízos para o seu organismo. É uma imbecilidade você fazer isso, tá, pessoal? Você vai acabar com o seu organismo, tá? O jejum ideal é você fazer com a água, tá? Se você vai optar por fazer total de qualquer outro alimento, a água você precisa manter, não é isso? Isso. E você também pode fazer o jejum de líquidos, com aqueles sucos que a gente colocou, os sucos detox aí, tá? Gente, uma coisa que o jejum faz, você já percebeu assim, que uma das coisas que mais tem crescido, uma das doenças que mais tem crescido é câncer, né? E você sabia que uma das principais causas de câncer, a gente pensa que câncer é ligado a fator genético. Gente, fator genético de câncer é 10% no máximo. O que é o mais importante na geração de um processo cancerígeno, né, é exatamente É para você fixar o comentário da Isabela, que é onde está o... Só que eu não estou no metanol aqui. É o fator ambiental. Ou seja, aquilo que está ao seu redor, aquilo que você entra em contato todos os dias, que vai trazer a ativação aí de processos que levam a célula a se defender, porque a célula cancerígena não é uma célula... Aí passou. Base boy. Isso aí. A célula cancerígena não é uma célula maligna. Ela é uma célula sua que está doente, sofrendo agressões constantes, e aí ela vai se defender, tá? Então, essas agressões constantes, o ambiente é o que gera, então, o terreno para que esses processos de defesa aconteçam, e é claro que a célula então vai se defender, tá? Então, quando você ajuda a retirar esses fatores que estão agredindo as suas células, você então faz com que o terreno para a cura aconteça. E um dos fatores mais importantes relacionados à geração de câncer é defensiva agrícola, tá? Defensiva agrícola. Ah, doutor, mas eu não entro em contato com isso. Como não? Tem um estudo que foi feito na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Se tem alguém aí de Lucas ou lá da região, dá um sinalzinho. Foi feito pela Universidade Federal do Mato Grosso. Tem pessoal de Sorriso aí. O estudo foi o seguinte: eles analisaram o leite materno. E sabe o que tinha no leite materno? Defensiva agrícola. Sabe qual que é o principal defensivo agrícola usado atualmente? O mais vendido, pelo menos? Glifosato. É o popular Roundup. Tá? O glifosato ele foi criado na década de 70 e é o mais difundido. E o que acontece? O glifosato ele faz uma quelação. O que é isso? Aquilo que tem... Quelação ele gruda nos minerais. Então pensa assim, magnésio, selênio, zinco, boro, cromo, todos os minerais que tem ali na planta, e impede que você absorva. Então você come uma planta que está com agrotóxico, com defensivo agrícola, ele impede. Você não absorveu o que é importante dentro da planta. Só que tem uma coisa, o glifosato, ele
tem uma associação com alumínio, né? O único mineral que ele não bloqueia é alumínio, tá? Ele, na verdade, ele é um canal para alumínio. Então, por isso que nós vemos que várias doenças estão associadas ao alumínio. Porque o alumínio, quando entra nas suas células, ele altera o potencial da membrana das células. Ela deixa as suas células mais fraquinhas, tá? E quando você tem alteração no potencial de membrana, ali você altera ali o citoplasma, o pH e tudo, altera a bioquímica, ok? Aí isso cria terreno para câncer, tá? E cria terreno para Alzheimer, por exemplo. Então, quando você está em contato... Então, estou destacando aí duas substâncias, glifosato e alumínio, tá? Então, quando você... claro que você tem aí, sei lá, mais de 20 mil agentes aí, pesticidas, né? Esses defensivos agrícolas, tá? Mas o que você pode fazer para eliminar glifosato? Tem um aminoácido chamado glicina. A glicina é um aminoácido que ela ocupa o mesmo espaço do glutamato, do glifosato. E então você toma a glicina, né, que é um aminoácido, você compra até nessas casas, Mundo Verde, nessas outras assim, até na farmácia mesmo. Você compra a glicina, o ideal é você tomar uma colher de chá de glicina, ela é docinha, você pode misturar até no suco. Você tomando ela diariamente. Tá? Essa é uma forma de você eliminar o glifosato. É claro que você tem, quanto mais produtos orgânicos você consumir, menos glifosato você vai entrar em contato. Tá? A gente vai fazer um videozinho, gravar no YouTube, sobre como você pode diminuir ou pelo menos a carga de defensivos agrícolas que existem ali nas plantinhas que você está consumindo. Tá? E aí, então você consumiu a glicina, ela ajuda a empurrar o glifosato. Tá? Então você já está fazendo com que o seu organismo consiga absorver vitaminas, sais minerais. E outra coisa, como você vai bloquear alumínio? Como você vai ajudar a eliminar alumínio do seu corpo? A gente falou sobre... Tem um videozinho nosso lá no YouTube falando sobre... Para você parar de usar antitranspirante e usar o leite de magnésia. Vai lá no nosso canal no YouTube, Metanóis Saúde, está lá esse videozinho e você vai ficar informado sobre isso. O antitranspirante, ele impede que você transpire, né? E o suor é super importante, então você precisa transpirar. Né? Lógico que ninguém quer ter o mau cheiro, mas você pode se proteger, mas não impedir que você faça aquela transpiração tão necessária, né? É isso aí. Então, agora, o alumínio. Como que eu vou eliminar alumínio? Então, normalmente o alumínio vai fazer com que o seu tireoide fique hipoativo, ou seja, ela não funciona direito, tá? Qual a forma mais fácil de você eliminar alumínio? Lembra que a gente está falando todos esses dias, acho que nos 3 dias, né? A gente falou coentro, tá? O coentro, ele tem cristais de sílica. Então, tudo que tem sílica gruda no alumínio e ajuda a eliminar. Então assim, não é que você vai comer 1 kg de coentro, né? Então você tem que todo dia consumir esses alimentos, tá? Então, por exemplo, você tem que eliminar as fontes de alumínio. Eu falei de uma, que é o antitranspirante. Você tem que eliminar, por exemplo, eu tomo antiácido. Antiácido tem hidróxido de alumínio, tá? Então você tem que eliminar, né? Eu cozinho em panela de alumínio, a panela não pode esfregar a sua panela de alumínio a parte de dentro com aquela parte da bucha, aquela parte grossa, porque tira aquela camada de proteção, tá? Então, são esses cuidados. Eu uso caixinha de alumínio, então quanto menos suco industrializado você consumir, melhor, aquelas Tetra Pak, tá? Então são cuidados que tem que tomar, tá? Muitas das vacinas também têm alumínio, então fontes de alumínio, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com aquilo que você está... evitar as fontes de alumínio, tá? Então o coentro é uma das substâncias que faz essa eliminação, ajuda o seu organismo a eliminar essa carga de alumínio. Outra coisa que também mobília... E qual o temperinho que pode colocar no coentro? Isso. Aí você vai potencializar esse coentro. Tem um segredinho, tá, gente? Um segredinho aí pro coentro. Tenta consumir ele separado de outros alimentos, porque como ele é bem forte, né, o seu sabor, às vezes as pessoas não gostam de misturar, como algumas pessoas falaram, mas tenta experimentar separado, é uma delícia, gente, minha boca tá cheia de água. Então, 3 coisas que você vai fazer com esse coentro. Consumir o coentro, aí você vai colocar limão, porque o limão também, o ácido cítrico do limão mobiliza o alumínio. E a outra coisa, o ácido málico. Ácido málico é o ácido que tem no vinagre da maçã, tá? Então, se você faz o temperinho aqui com limão e vinagre de maçã,
Ou mesmo você pode, doutor, posso então tomar minha água com limão o dia inteiro? Pode fazer, né? Posso colocar 2 colheres de sopa aí, do vinagre de maçã em 1 litro d'água e ficar tomando também durante o dia? Claro, tem outros benefícios, tá? Mas, olha aqui, ó, como fica o tempero, tá? Cheiro maravilhoso, tá? Você consome isso aqui, aí o que acontece? Você está potencializando o efeito, eliminando alumínio, então você está fazendo assim, puxa, pensa sempre a longo prazo, não é aquela coisa, eu vou comer aquilo que a Isabela pregou esses dias, né? Eu fiz a conta de quanto eu comi, então você não consegue comer tudo de 8 toneladas, sei lá, né? Ela tem 20 e poucos anos, 21 anos, vai fazer 22 agora. Então assim, você não vai comer 8 toneladas de uma vez só, todos os dias você tem que, é o mesmo processo, como você está em relacionamento com o Espírito Santo, todos os dias você tem que se alimentar dele, né? A mesma coisa, todos os dias você tem que procurar fazer esses mecanismos de detoxicação, né? Tá? Então, uma coisa simples que é muito fácil, tá? O coentro, aí é algo fantástico, né? A gente falou que o coentro também tem efeito contra o mercúrio, tá? Então, assim, coentro, o fresco é melhor, claro, né? Tá? Claro, você pode usar ele em temperos, tudo isso, mas sempre algo fresco, vamos dizer, a energia vital dele está maior, né? E você pode plantar na sua casa, né? Sim. Ter aí a sua hortinha, a gente sempre encorajou você a ter a sua horta para você também cuidar do meio ambiente, né? As pessoas perguntaram aqui se a flor é natural ou artificial, são as flores do meu aniversário, pessoal. Olha que lindas que eu ganhei. E esses vidrinhos são vidrinhos recicláveis, né? Minha sogra falou que nunca viu uma casa com tanto vidro. Que na nossa casa é assim, a gente consome os vidrinhos e de outra forma, né? A gente reaproveita e aí vira vasinho, a nossa despensa toda é feita com vidro, porque a gente tem que trocar o plástico pelo vidro. Então, às vezes você compra algum produto que venha, a embalagem é o vidro, e aí você pode reaproveitar. Então, a nossa despensinha lá é tudo com vidro. Então, a gente reaproveita tudo. Você tem que cuidar da sua saúde e você tem que cuidar da saúde do nosso planeta também. Então, recicle, aproveite, e deixe sua casa bonita e florida. Cultive aí a sua hortinha para que quando você for preparar os seus alimentos esteja ali à mão, né? Você não precise ir até o mercado para comprar, não. Aí se você associa tudo isso com atividade física, o que você faz? A gente quer dar 4 dicas rapidinho aqui, porque você pensa assim, eu fiz o suco detox. Suco detox não é milagre, suco detox não é para emagrecer, suco detox é para ajudar você a ter uma alimentação saudável, para limpar o seu intestino, para limpar o seu fígado. Então, é para você fazer alguma coisa isolada, sozinho? Não, essa prática ela tem que ser associada a outras práticas. E quais práticas são elas? Não adianta você fazer uma alimentação detox por um período, no período da manhã, não sei qual horário que você vai se alimentar com determinados tipos de produto. Agora você pode também fazer o quê? Deixa o Aldo tá arrumando aí, deu certo aí, isso. O que você pode fazer? Quando você está fazendo um tipo de jejum, quando você termina o jejum, você não pode pegar aquele processo todo de limpeza do seu organismo e jogar um monte de lixo, não. Você tem que fazer boas escolhas. Então os alimentos que você ingere depois do jejum tem que ser alimentos saudáveis criados por Deus, não é isso? Uhum. E qual é a prática que você pode associar? Nós nem vamos falar sobre todos esses alimentos, porque a gente já falou em todas essas lives anteriores. Então você pode ir lá e ver qual que são os alimentos que vão trazer benefícios aí para o seu organismo. Então não adianta você fazer um detox aí, começar a fazer esse processo de detox no seu corpo, se você volta lá e começa a comer tudo embutido, não é? Todos os produtos cheios de aditivos químicos, então nada disso. Mude completamente aí a sua alimentação. 4 dicas que você deve fazer na sua atividade física. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a nossa resistência, a nossa força, não é? É como se fosse uma caderneta de poupança, gente. Se você não guarda, você não vai ter, não é isso? Nós vamos perdendo a nossa força, a nossa força muscular. Então você precisa fazer exercícios de resistência sempre, de uma forma contínua. Você também precisa fazer exercício que trabalhe o seu cardiorrespiratório, não é isso? Principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo, o nosso cardiorrespiratório ele precisa estar muito bem. Se você vem fazendo atividades que treinem o seu cardiorrespiratório, isso vai auxiliar muito a saúde geral.
A flexibilidade. Quando você for pegar alguma coisa que caiu no chão, se você não é flexível, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Você vai perdendo essa flexibilidade e isso vai trazendo dores e acarretando problemas aí para o seu corpo, né? E o equilíbrio, então são 4. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo o equilíbrio. Então você precisa exercitar essas 4 coisas. Então vou dar um exemplo aqui em pé, tá? Ok. Para você não esquecer daquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Força, vamos lá. Força, respiração, alongamento e equilíbrio. Um pezinho só, doutora Alva. Essa parte aí. Então, eu vou fazer mais uma vez para você não esquecer, porque às vezes a gente esquece, mas o movimento a gente sempre lembra. Então, força, exercícios de força no seu dia a dia, exercício respiratório, que é os exercícios aeróbicos, alongamento e equilíbrio, um pezinho só. Como que você pode fazer isso? A gente nem está saindo de casa, mas na sua própria casa você pode fazer esses exercícios. Nós vamos ter uma semana que nós vamos fazer uma live só sobre exercício físico, nós vamos te ajudar aí no seu dia a dia. Mas esses exercícios você pode fazer no seu dia a dia. Então, quais são os hábitos que você precisa manter? Hábitos saudáveis. Espírito, alma e corpo. Você precisa estar alinhado a sua mente com a mente de Cristo, porque se os seus pensamentos não estiverem alinhados com a mente de Cristo, nada vai ser suficiente. Você já imaginou se você começar a trocar aí no seu dia a dia aqueles pensamentos tóxicos que você vinha tendo por pensamentos alinhados com a palavra de Deus? Todas essas coisas que nós estamos fazendo aqui, elas se tornam muito mais fáceis. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso mestre, que é Jesus, e ele nos ensina a ter toda a sabedoria para viver o nosso dia a dia de uma forma saudável, conosco, com o próximo e com o nosso relacionamento com o nosso Pai, que nos ama, que quer ter esse relacionamento íntimo e direto conosco. Pegou aí, gente? Se você ainda não pegou, vou te dar uma dica, tá? Qual que é o movimento que você pode fazer aí na sua casa? Adquira, até as nossas próximas lives, uma corda para você aprender a pular corda, porque você não sai do lugar. Você consegue um cardiorrespiratório muito legal, você trabalha essa parte e você pode fazer em qualquer lugar. Qual que é a medida que você vai comprar essa corda? Quando você chegar você coloca a corda no seu pé e você mede até aqui, na altura da sua axila. Aí essa corda está apta para que você pule com segurança. Então, já vá providenciando aí a sua cordinha, que nós vamos aprender a pular corda. Esse exercício tão infantil, né? Quem não praticou na infância, perdeu uma boa oportunidade, né? De equilíbrio, de força, de resistência. Então, adquira aí a sua corda, talvez você tenha aí na sua casa. E nas próximas lives nós vamos te ajudar a começar de uma forma bem simples e bem educativa. Vou chamar a Isabela, né, para fixar. Você tentou aqui? Pessoal, tem uma pergunta aqui. O jejum eu posso fazer quantas vezes por semana? Você pode, se for fazer o jejum de 24 horas, você pode fazer 1 a 2 vezes por semana sem problema, né? Mas você pode fazer, como nós falamos, o jejum... Deixa eu chamar a Isabela aqui. Cadê a Isabela? Gente, tem bastante perguntinha que não dá tempo da gente responder agora. A gente vai chamar a Isabela aí para manter a nossa live salva, para conseguir salvar. Existem vários tipos de exercício. O melhor é aquele que você goste e que você consiga fazer de uma forma contínua. Não adianta você fazer exercício num dia e abandonar. Então, quando você vai fazer um exercício, você precisa escolher aquele que você realmente vai conseguir fazer. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo Gente, bom? vou pegar de surpresa, pelo amor de Deus. Eu tô aqui fazendo o meu cafezinho metabólico. Eu estou fazendo pra gente. O Luiz tá fazendo. E aí depois eu vou fazer os meus exercícios de alongamento que eu aprendi com a minha mãe. E depois... A Isabela tá fazendo todos os dias esse exercício de alongamento.
Eu saio de manhã e eu ando com a Filó, eu ando pelo condomínio, eu ando por todos os cantos aqui. Mas Luiz os alongamentos ainda eu tenho que me adaptar. E aí Filó depois é a o cachorrinha, tá, detox, que ficou delicioso. Eu fiz ontem, ficou maravilhoso. Que coisa boa. Bom, gente, nós vamos encerrar nossa live daqui a pouco. Vou pedir para vocês orarem e abençoar, né, o nosso dia, esse dia tão tremendo que Deus fez para nós, um dia abençoado, que Deus preparou. Então, nós queremos viver esse dia com os pensamentos alinhados à mente de Cristo. Os nossos pensamentos nós vamos trocar pelos pensamentos de Cristo, porque quando nós temos a mente de Cristo, todas as outras coisas se alinham na nossa vida. Amém. Tô preparando nosso cafezinho aqui enquanto a Isabela vai lá. Amém. Só para falar uma coisa que você tinha falado do vidro, ó, aqui em casa eu também coloco tudo em vidro. Mostra aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, Tudo em vidro. Tudo em vidrozinho bonitinho. Cafezinho também. Trocar o plástico pelo vidro, né? Isso, exatamente. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que hoje nós tenhamos um dia cheio de força, equilíbrio, respiração e alongamento, Pai, que nós possamos nos detoxificar, Pai, das coisas que nos tiram, Pai, o foco que é o Senhor, Pai, que é a vida plena e a abundância que o Senhor tem para nós, Pai. Eu quero colocar a vida de cada um que tem assistido essa live, que tem acompanhado, Senhor, esse tempo falando sobre o detox, Pai, vem dando a inspiração do Espírito e guiando cada um nesse processo, Pai. Nós sabemos que nós estamos lutando, Pai, buscando, Pai, o alvo do Senhor, Pai, que é a vida e a abundância, Pai, que o Senhor preparou para nós. Então, eu coloco nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, a vida do doutorado e da Cris, que eles sejam cada vez mais abençoadores em nossas vidas e consigamos aprender sempre, sempre, sempre com a vida deles. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, muito obrigada. Obrigado. Estamos juntos aí nesse desafio. Beijo. Gente, a live... As lives estão ficando no YouTube, tá? Então, toda live já vai direto pro YouTube. Se você não conseguiu acompanhar, compartilha para aquele seu amigo que você sabe que vai gostar, que precisa de um toque. Manda lá para ele, tá bom? Tem vídeo do Café Metabólico. E tem vídeo do Café Metabólico lá também, dá? Confere lá. Podcast com Luciana. E o podcast com o Luciano Subirá também, tá bom? Tem muita coisa legal. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Beijo. Beijo. Gente, que gostoso, né? O tempo passa tão rápido, né? A hora que a gente vê, já passou. Daqui a pouco nós vamos preparar o nosso almoço aqui, vamos para o consultório. Eu sei que você tem outros afazeres, mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e aquelas situações que a princípio parece de aparente derrota, Deus transforma em bênçãos. Essa semana eu vou confessar para vocês que foi uma semana assim, de muita luta, muitos desafios, desafios muito gigantes, né? E eu falei bem na semana que nós estamos fazendo a live sobre os pensamentos, né? Então, essa semana eu e o Aldo tivemos que exercitar muito alinhar a nossa mente à mente de Cristo, porque assim como você, nós também passamos por desafios que nós temos que trocar toda a preocupação e ansiedade por confiança e descanso. Então, nós passamos por isso durante essa semana e a gente entendeu, né? Que semana boa para passar por essas lutas, às vezes, tão grandes aos nossos olhos, porque nós podemos descansar naquele que é poderoso e soberano sobre todas as coisas, e que nada abala o nosso Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Isso. E as pessoas estão perguntando assim, eu posso colocar coentro no suco detox? Claro, coentro você pode colocar em qualquer coisa, você pode comer dessa forma aqui, né? Na saladinha, como a Luciana falou. Você pode ter o coentro em pó, né? Você pode consumir também, mas assim, quanto mais fresco ele tiver, melhor, né? Porque daí a energia vital, o fluxo de energia dele é muito maior. Você pode colocar no suco detox. Uma coisa que a gente sugere também você colocar no seu suco detox, lembra lá do Golden Milk? Então, se você associa um Golden Milk aí no seu suco detox, meu Deus, como você aumenta. Então, imagina aqui, ó, coentro, suco de limão e o Golden Milk, meu Deus, né? Olha o que você faz com o seu organismo. Você traz, assim, uma bomba de benefícios aí para o seu organismo, tá? Então, o importante é isso, você pegar essas informações e começar a utilizá-las, criá-las, né? E compartilhar. Isso que é importante, né? A gente sempre estimula vocês a compartilharem, né? Eu lembro, assim, quantas vezes a gente
começou a falar sobre só faz essas mudanças na sua alimentação, faça isso, faça aquilo, né? E quantos projetos surgiram daí, né? Sim, gente. Tá? Então, Incrível. isso é esse círculo virtuoso. É o que nós gostaríamos que acontecesse também na sua vida, tá? Muitas pessoas que fizeram metanoia, mas abriram empresas só de pizzas saudáveis. É assim, cada experiência que nós já tivemos, né? Por quê? Porque abre a mente. E outra coisa, quando você começa, mesmo que sejam pequenas mudanças na sua alimentação, automaticamente outras vão acontecendo, não é? Vai gerando. Exatamente. Porque você vai diminuindo, por exemplo, o consumo de açúcar e de carboidrato, você vai dando lugar a outros alimentos que talvez você não conhecia, mas aquilo vai gerando prazer e satisfação ali na sua alimentação, vai restaurando o seu paladar, né? Isso é muito interessante. Então, não se preocupe em fazer tudo, não. Comece de pequenas coisas, ok? Tá. O Golden Milk está lá no nosso Instagram, tem lá a receitinha dele, tá? Pode fazer, é um preparado à base de cúrcuma, gengibre, cardamomo, né? Se você puder usar. E ele é algo que vai ser maravilhoso aí para você. Pessoal, olha, a Cristiana falou do açúcar. Ontem, só para dar um testemunho, né? Eu postei uma paciente com um quadro de câncer e ela falou assim, doutor, olha, e ela é uma pessoa que já aplica muito o que a gente está falando aqui com vocês. E aí ela falou assim, eu retirei o açúcar da minha alimentação. Quando eu fui fazer o controle do exame, o tumor havia regredido em 50%, só quando ela fez as mudanças alimentares, entre elas a retirada do açúcar. Então, assim, teve uma pergunta assim, se eu fizer isso agora, eu tenho câncer de mama, será que trabalhar essa questão do alumínio? Você retirar metal pesado do seu organismo é uma ótima estratégia para você ajudar no combate ao processo cancerígeno, tá? Pensa assim, eu sempre procuro usar essa explicação. A doença, vamos pensar no câncer. O câncer, o tumor, seria aquele fruto que está apodrecido, tá? Então, na medicina convencional, você vai retirar o fruto apodrecido. A quimioterapia, a rádio, a cirurgia, ok. Mas o que nós estamos propondo é que você tem que cuidar da árvore e do terreno, para que não venha mais frutos apodrecidos, tá? Então, essas estratégias são fantásticas. Foi, assim, por enquanto, foram identificadas mais ou menos 50 formas como você pode bloquear ou impedir um processo cancerígeno. 56 formas, tá? Então, não é só, vou fazer uma quimioterapia e vai resolver tudo. Não é assim. Você tem que cuidar daquilo que está... Quantas infecções você está tendo, né? Várias infecções virais, várias infecções por bactérias, né? São causas de câncer, tá? Linfomas, eles estão associados com Epstein-Barr, mononucleose infecciosa. Herpes zoster e herpes também está associado. Cândida está associado com câncer, né? Quantas bactérias estão associadas com câncer? A propósito, ontem me perguntaram sobre a questão de... Eu tenho que eliminar parasitas? Claro que você tem que eliminar parasitas. Imagina assim que, por exemplo, dependendo do parasita, ele acumula 300 vezes mais carga de chumbo do que você no corpo dele. Então você tem que tratar, sim, verminose, tá? Então, olha quantas coisas a gente pode falar, né? A gente vai gravar vários vídeos também no YouTube, jogar isso tudo, tá? Então, muitas pessoas aqui estão perguntando, já está encerrando aqui, eu estava avisando que está encerrando, muitas pessoas perguntando que não conseguem retirar o açúcar. Vai diminuindo a quantidade. E você depois conta pra gente como tem sido as suas infecções, principalmente aquelas que você tinha de repetição. Conta pra gente como é que é. Vai diminuindo e conta pra gente. Uma coisa assim, que eu sempre falo para os meus pacientes de câncer. Até agora, você alimentou o câncer. A partir de agora, você vai alimentar o organismo. Então, você quer continuar alimentando o terreno para câncer? Continuar a consumir açúcar e carboidratos, tá? Então, você tem que reduzir mesmo, tá? Melhor panela, estão perguntando aqui, vamos dizer assim, custo-benefício, a de inox, tá? Porque daí você não tem reação, né? Porque panela cerâmica é muito cara, as outras panelas, você pode usar até teflon, mas não pode ter descascou. Descascou, a panela já perdeu a proteção dela, tá? Então, pessoal, nós ficamos muito felizes com esta série. Pena que vão ser só 3 dias, né? Mas a gente vai gravar vários vídeos no YouTube. Já tem vídeo no YouTube falando sobre detoxificação. Então, vai lá no YouTube,
né? Assine nosso canal, inscreva-se lá no nosso canal. E se você não assistiu ainda as outras lives, essa semana que nós não vamos fazer live, assista lá. É isso aí. Pessoal, nós queremos abençoar a sua vida. Né? Como a Cristina falou, foi uma semana em que várias situações que estão se avizinham, né? Elas se levantam, né? Mas não são as situações, é a forma como você enfrenta a situação, tá? Então, esteja firmado na rocha, esteja firmado na palavra e tome posse da vida que Jesus tem para você. Tchau, até as próximas lives. Deus te abençoe.